Olá, agora nós vamos dar sequência aos casos de paciente crônico da dor da articulação sacroiliaca. Então, a gente viu lá que temos as causas traumáticas. Se esse paciente não tratar bem, ele pode desenvolver um quadro crônico. Os pacientes com discrepância de membros têm grandes tendências a desenvolver um quadro crônico. E também temos os pacientes com espondilite anquilosante, os pacientes com artrite juvenil e os casos inflamatórios intestinais. Vejam bem, quando a gente separou os casos, né, e agora nós estamos entrando no caso crônico, então nós temos uma outra dimensão do tratamento, temos um outro trabalho. Por quê? Porque quando a gente fala de um caso crônico, e já sabemos através de estudos que 60% dos pacientes que apresentam dor crônica vão desenvolver depressão, então nós temos já de cara a possibilidade de ter um paciente entrando num quadro desse e ter um paciente já com bandeira amarela. Então, dentro desse panorama, nós também temos que verificar se esse paciente já está fazendo sensibilização periférica e central. Então, nós temos, se esse paciente chegou nesse quadro, a gente vai ter que fazer o trabalho de sensibilização, vamos ter que fazer o trabalho de reorganização cortical positiva e ativar o sistema modulatório descendente a estar funcionando da forma mais correta possível, que é fazendo a modulação do processamento da dor no corpo daquele paciente. Então, a gente tem uma outra dimensão que requer muito mais atenção do fisioterapeuta e também um processo de educação desse paciente. Então, além das organizações que a gente vai ter que fazer, né, dos movimentos da biomecânica da sacroiliaca, nós temos que estar voltado a essas questões de sensibilização, a essas questões do quadro de bandeira amarela que esse paciente pode estar entrando num processo de medo, evitação, ansiedade, atitude passiva e depressão. Então, se nós identificarmos que esse paciente está dentro de um quadro de bandeira amarela, nós precisaremos de ajuda também de outro profissional. Então, o tratamento médico ele é medicamentoso, né? Então, ele normalmente no quadro crônico esse paciente vai estar usando, além de analgésicos, anti-inflamatórios e anti-inflamatórios mais potentes, como os corticoides, até um quadro de usar, fazer uma intervenção no centro cirúrgico, de um bloqueio anestésico dentro da própria articulação, ou principalmente na região periarticular. Então, essas são as possibilidades de tratamento medicamentoso e ainda enquanto o paciente está em tratamento. Se o tratamento fisioterapêutico não conseguir ter sucesso, esse paciente pode ser que venha ter a possibilidade de fazer uma radiofrequência, onde ele vai fazer uma ablação, né? Ele vai fazer uma inativação das inervações sacrais que inervam essa articulação. Esse deve ser sempre o último caso de uma intervenção, caso o paciente não tenha sucesso, quando ele realmente fez o tratamento correto, o tratamento de fisioterapia especializada. Então, o fisioterapeuta ele deve ter uma atenção mais biopsicossocial, além das questões das organizações mecânicas e biomecânicas. E ter uma interação maior com os profissionais que cuidam, né? Então, dentro desse quadro que nós estamos falando, a gente pode ter que trabalhar com reumatologista, podemos ter que trabalhar com ortopedista, podemos ter que trabalhar com gastroenterologista, porque com as disfunções inflamatórias intestinais, ele vai ter que estar cuidando disso corretamente. E mais, nós precisaremos fazer uma intervenção nutricional muito boa, porque esse paciente vai depender muito da organização nutricional dele, dentro do padrão do estilo de vida que ele vai ter que se enquadrar a partir de então, porque cada fator desse que eu estou falando pode interferir no processo de causa primária e aí sim esse paciente vira a ter o sofrimento da articulação sacroiliaca. Então, em muitos casos, na verdade, esse paciente ele sofre de dor na articulação sacroiliaca, mas a causa primária não tem nada a ver com a articulação. A articulação está só em sofrimento. Isso estamos falando de diagnóstico. Quantas vezes, quando nós ingerimos algumas substâncias que são agressivas ao nosso organismo, nós temos as disfunções viscerais acontecendo? Quantas vezes a gente tem um paciente com esteatose, a gente tem um paciente com uma colite, né? Então, mesmo que não seja ulcerativa, mas esse paciente começa a ter algumas disfunções que vai fazer com que a pelve sofra das adaptações. Quantas vezes esses pacientes crônicos, eles podem sofrer porque têm um mioma por muitos anos, porque eles têm endometriose, porque eles têm cisto no ovário. Então tudo isso pode criar uma adaptação pélvica e a articulação sacroiliaca vem a sofrer. Então a dimensão é muito maior quando a gente olha para a articulação sacroiliaca.
que fique aqui um pouco da minha dica para vocês, profissionais e potenciais pacientes, porque a dimensão da dor sacroiliaca ela pode ir de uma simples correção, mas ir numa abrangência muito maior. Assim, nós nos encontramos no próximo vídeo e eu aguardo vocês no nosso canal do Dr. Dor, se inscrevendo e ativando o sininho e nos acompanhando nas redes sociais. Até o próximo vídeo.